Papo assim. Como é o seu nome completo? Meu nome é Geraldo Leôncio da Silva. Você trabalha em quê? Eu sou secretário da Junta do Serviço Militar de Francisco Dantas. Nasceu onde, senhor? Nasci no sítio Capoeira Grande, município de Luiz Gomes, hoje José da Penha. Qual foi o dia que o senhor nasceu, a data? Eu nasci no dia 16 de outubro de 1935, um dia de quinta-feira. Seus pais, quem eram? José Vicente da Silva e Isabel Elisa Diniz. Como é que o senhor veio parar nessas nossas paragens? Eu tive a minha adolescência em José da Penha. Lá era filho de homem pobre, né? Me criei tangendo a agricultura, fazendo alguma coisa, mexendo com pecuária, com tangerino de burro, tangi burro muito tempo também, menino. Juntei algodão, carregando a carga no burro, né? Comprei muita cachaça, gasosa, naquele tempo era parecido com Guaraná, que a gente supria o mercado de José da Penha, né? Comprava isso em Souza, comprava no Iraúna, comprava às vezes em Caseira e trazia isso de lá para cá, em Costa de Burro, para se ganhar o pão do dia a dia, né? Aí, nesses idos aí, mais ou menos eu tinha uns 14 anos, quando fui com 17 anos, eu me lembrei de ir para o Rio de Janeiro, aí saí ainda de menor ainda para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro passei 12 anos e 4 meses. Cheguei lá, comecei a trabalhar como ajudante de caminhão, né, na estamparia moderna, na rua Riachuelo, número 142. Depois, por incentivo dos colegas que tinham trabalhando na Salmax, agricultores de Mossoró, Macau Limitada. Lá no Rio? No Rio de Janeiro. Quem administrava isso lá? Quem administrava isso lá era Antônio Florencio de Queiroz, né, aquele deputado que foi aqui do Rio Grande do Norte. Quer dizer que o Antônio Florencio de Queiroz, que foi sócio da Salmac e trabalhou na Salmac, era o que foi deputado? Perfeito, é aquele mesmo, né? E o gerente da firma era José Germano, irmão de Chiquinho Germano aqui de Rodolfo Fernandes, filho de Maria Jacinta, lá do pé da Serra Luiz Gomes, né? Lá eu trabalhei, chegando lá no Rio, primeiro eu fui trabalhar de ajudante de caminhão na rua Riachuelo 142, na estamparia moderna. Posteriormente, tinha uns colegas meus que trabalhavam na Salmac e entrei para a Salmac. O senhor foi direto para o Rio de Janeiro para casa de um parente ou foi sozinho? Não, sozinho. E como é que topou com esse povo potiguar aqui e lá? Não, é porque quando nós canto, que nortista não, todo cara, né, quando chega, procura sempre onde está o grupo daquele povo. Os afins. Os afins, parentes, conhecidos. E lá no Campo São Cristóvão, você chegando lá hoje mesmo, você encontra uma colônia. É a Feira de São Cristóvão. Paraibano do Nordeste, né? Aí eu, trabalhando nessa estamparia moderna, aí o rapaz disse, você deve ir lá para a Salmac, lá é melhor. Aí eu fui para a Salmac, trabalhava ali de ajudante de caminhão, lá na Salmac fui trabalhar auxiliando a um conjunto de vácuo que dava aquele sal iodado Ícaro. Era um processo de vácuo superaquecido, então nós botava as caldeiras para funcionar, ela aquecia, depois de aquecido, tinha um motor D375, uma Caterpillar, que botava para gerar, e então ela aquecia a água salgada e ela lá se diluía no sal e produzia esse sal que nós trabalhávamos e sacava ele, preparava ele para o consumo. O que aconteceu aí? Nessa firma eu trabalhei ainda 6 anos e poucos dias, né? Aí lá, nesse período, aí um colega meu, um português, ele sempre conversava comigo, eu dizia as coisas para ele, ele gostava da gente. Ele disse, eu vou arranjar um emprego para você, não presta. Não, porque, para abrir agora não, não, porque fica melhor na claridade. Tá gravando aí? Tô, mas não tem importância não. Aí eu
fiquei na Salmac, saí da Salmac e entrei na Texaco, um ordenado melhor, naquele tempo eu ganhava 3.800 na Salmac. O senhor conheceu ainda Paulo Fernandes por lá? Paulo Fernandes. Paulo de Rodolfo? Conheci. Conheceu ele lá no Rio? Conheci, Paulo, né? Aí, por esse intermédio desse português, eu ganhava 3.800 na Salmac, lá fui ganhar 6.800. Foi um momento assim... Extraordinário. Lá entrei para ser caldeireiro, né? E nesse tempo, caldeira era um negócio que abria um óleo assim, botava aquele fogo e aquecia para aquecer o óleo que vinha dos Estados Unidos, às vezes do convés, os navios, né? E lá a gente botava o óleo para ser aquecido em um tambor, depois ia ver a viscosidade dele, levava ao laboratório, saber se ele estava em ordem para o consumo, né? Se tinha água, se não tinha, estava danificado ou não. Só sei que lá também trabalhei mais 6 anos, né? Aí terminando esses 6 anos lá, eu fui dispensado junto com mais 10 pessoas da firma, que eles não deixavam fazer estabilidade, que era uma firma, nessa firma... Multinacional. Era multinacional, não era multinacional ainda, era americana no Brasil, né? Era a Titechas Company South America Limitada, né? Aí depois ela botou a gente para fora e readmitiu novamente como Indaco, né? Companhia de Acondicionamento de Óleos Indaco, que era a nova sigla da firma. Subsidiária, né? Era. Aí, em poucos dias, entrou a gerência nova, foi demitido o resto do povo todinho. Eu saí e botei um barzinho lá no Vicente Carvalho, lá pertinho, lá no Rio de Janeiro. Lá passei mais 1 ano e 4 meses. Aí foi tempo que dei vontade de voltar ao Nordeste. Eu cheguei aqui. Deu uma paradinha aí. O senhor me falou uma vez que tinha servido nas Forças Armadas lá, não? Sim, nesse período, quando eu estava na Salmac, eu entrei no mês de dezembro, né? Quando foi janeiro, na frente, eu já fui selecionado para servir o Exército, né? Me apresentei no Batalhão de Guardas no Rio de Janeiro, aí fui convocado, mas aí disseram, bem, aqui já está lotado, você vai servir no 2º Batalhão de Infantaria Blindado, que era detrás da Quinta da Boa Vista, pertinho do Maracanã, lá no Rio de Janeiro, né? Lá servi 9 meses e 29 dias. Entrei no dia 7 de junho de 54 e saí no dia 6 de abril de 55, né? O senhor me falou, parece que chegou trabalhou de sentinela ainda no Palácio Cadete, foi o senhor? Trabalhei, não, quando Getúlio morreu, né? Quando Getúlio morreu, nós estávamos no quartel, aí houve aquele aviso, né? Todo mundo ficar preparado, né? Essa coisa assim, todo mundo já ficou tudo equipado. Mas estavam temendo que era um... Não foi no tempo que mataram o Getúlio, né? Que ele se matou. Ele se matou. Aí achavam que tinha sido o cara que tinha morto ele, né? Mas não era, ele tinha suicidado, né? Aí ficou aquele negocinho, aí nós fomos dar guarda na cabra de Getúlio, lá no Catete. Fizeram parte da guarda de honra. Eu dei guarda na frente dele, do jeito que estou vendo essa mesa aqui, eu com um fuzilzão aqui, ele estirado aqui até de manhãzinha, quando ele foi embora para enterrar em São Borja, né? O senhor ficou até a hora que ele saiu para ser enterrado? Eu fiquei. Era quantos guardas? Né? Era muita gente, né? Agora aquilo de 2 em 2 horas a gente era rendido, né? Não é isso? Eu tirava 2 horas, aí o outro colega meu tirava mais 2. Quando terminava aquele rodízio do pessoal que estava na guarda, aí começava de novo. Né? Uniforme de gala, né? Não, era uniforme normal. Era normal. Aquele de gala, uniforme de gala é sempre para desfiles oficiais ou representativos, né? Sim, aí deu vontade do senhor voltar para o Nordeste. Sim. Aí foi tempo que eu vendi o barzinho que eu tinha lá em Vicente Carvalho, né? Vendi e vim embora para o Nordeste. Cheguei aqui no Nordeste, comprei um caminhão velho, ainda fui a São Paulo nele, né? Voltei pelo Rio de Janeiro. Foi levando carga ou levando gente? Fui levando carga. Comprei sal aqui, levei e vendi em Jiquié, na Bahia, um bocado. De Jiquié, o outro vendi em Nova Conquista.
Depois de Nova Conquista, peguei uma condução para Nanuque, no interior de Minas Gerais, ao lado de Teófilo Otoni. Fui deixar essa condução lá. Em Nanuque eu carreguei o carro com jacarandá, uma madeira especial. Acabou-se já. Está extinto. Madeira especial para levar para São Paulo. Aí lá carreguei com esse jacarandá para São Paulo. Em São Paulo tirei o jacarandá e carreguei com a carga da Rodofiel, lá na Estrela do Norte, lá pertinho do campo que esse time ali está jogando, o campo do Canindé, sabe? Bem pertinho, você olhando assim, a rodoviária da Estrela do Norte, lá direto para... A carga era aqui para Recife. Aí lá eu peguei a carga e vim que nesse tempo meu sócio era Expedito Adalto, aquele que matou os Fontes lá em Zé da Penha, sabe? Aí ele vinha com o carro. Quando nós chegamos em Feira de Santana, o dinheiro se acabou, aí eu fui a Salvador, né? Cheguei em Salvador lá numa agênciazinha que tinha da Rodofiel, lá arranjei mais dinheiro. Aí dei para ele e fiquei em Feira de Santana. Tinha um primo meu lá, tal de Pedro, né? Filho de uma irmã do meu pai. Ele me devia umas mixarias, eu fui lá atrás de receber, né? E recebi os picuais e vim embora direto. Aí o meu sócio, que era o Expedito Adalto, veio mais um motorista entregar a carga em Recife, de Recife, pegaram para Campina Grande, né? De Campina Grande vieram para casa. Foi que eu cheguei aqui, no outro dia eles chegaram, né? Aí, em poucos dias, aí eles se desentenderam, onde ele matou esse motorista naquele pavilhãozinho de Pau dos Ferros, né? No dia 7 de setembro de 64, ele matou esse cara lá. Eu estava lá, mas aquele tenente Marcílio, que era chefe do destacamento de Pau dos Ferros, estava companheiro de Pau dos Ferros, aí estava no clube lá. Quando chegaram, ele disse que matou o motorista dele, aí naquela zoada danada. Aí nesse tempo, quando foi um pouco tempo depois, eu desmanchei a sociedade, comprei a parte que pertencia a Expedito, fiquei com o carro só, aí vendi o carro, troquei umas casas lá em Pau dos Ferros. Quando troquei as casas, foi tempo que apareceu. Esse menino, ele tinha uns carros, andava com a gente também. Eu carregava de Campina, carregava de Mossoró, levava algodão para Mossoró, levava às vezes algodão para aqui, para Souza, né? Aí o menino, vamos a Mossoró, vamos. Aí eu fui a Mossoró, carreguei de sal, lá para cá. Quando voltei, aí troquei o carro numa casa lá em Pau dos Ferros, naquele Maurício Beato, irmão de Henrique Beato. Cipriano Germano, o senhor conheceu? Cipriano Germano conheci. Era meu compadre, né? Ele trabalhou muito tempo com João Salles de Freitas, morando lá aqui nessa casa que era de Henrique Beato, hoje de Cleto, né? E depois fui lá para Urrada trabalhar também com o mesmo João Salles de Freitas. Aí posteriormente João Salles vendeu tudo lá e ele veio para cá, já morar na casa dele, onde veio a morrer há anos atrás aqui em Francisco Dantas. Também deixou uma família numerosa, não foi? Deixou, mas não era tão grande, né? Era não. Ele tinha três homens e duas mulheres, né? Era pequeno mesmo. Era. Tiburcio Rodrigues Torres, o senhor conheceu? Conheci, foi meu vizinho lá em Pau dos Ferros e se tornamos amigos lá em Pau dos Ferros. E aqui em Francisco Dantas ele tinha uma propriedade ali no Engenho, era casado com Maria Romana. Era um povo muito bom, muito amigo. Essa Romana ainda advém desse Romano de Zé Romano? Não, essa Maria Romana, ela é irmã da mulher de Zé Lopes, lá de Pau dos Ferros, né? É a mãe da mulher de Antônio Fernando Nessi de Souza Freitas. Era Josefa de Souza Freitas, viu? Era essa mulher, essa Maria Romana, a irmã dela, viu? E Tiburcio, ele morreu por aqui mesmo? Tiburcio morreu... Ele morreu, não sei se foi em Pau dos Ferros, parece que foi em Pau dos Ferros. Ele morava ali na Quintino Bocaiúva, né? O Rodrigues dele é desse de Alfredo Rodrigues? Não, ele é Rodrigues daqui da Serra de Porto Alegre, né? Aqui mesmo hoje não existe família dele, não? Existe lá em Pau dos Ferros, existe aquele Chiquinho de Tiburcio, né? Pazia, filha dele, né? Sim, Pazia que foi professor. Pazia, filha dele.
Quem é mais? Tem mais gente dele, não é isso? Porque não me recordo aqui. Esse agora era um velho bom, um velho de uma palestra polida, velho, mas que tinha uma inovação na conversa, não era velho da conversa de promode, Era ele que fazia novena no engenho, era? Perfeito, fazia novena, todo ano fazia as novenas, e era muito bem conceituada a novena dele, porque tinha respeito. Né? Lá o cara não podia fazer frescurado. Não, velho bom e honesto e direito. Manuel Alberto do Rego, o senhor conheceu? Manuel Alberto do Rego? Manuel Alberto? Conheci, é Nequinho. É. Nequinho era um cidadão, fazer como diz, que não tinha muita propaganda, sabe? E os seus antecessores também foram cheios de situação privilegiada de possuir uma área de terra grande, essa coisa toda. E a família casou-se com uma mulher já que tinha um pouquinho de vivência mais, escolaridade pouca, mas pelo menos criou já a família já numa metodologia diferente da que foi criada. E era um grande proprietário, onde hoje é a dona Jandira de Queiroz Rego, que era a esposa dele, e deixou ela e a família ainda flutuando aqui no município de Francisco Dantas. Luiz Gonzaga do Rego. Luiz Gonzaga do Rego é Luiz Rodrigues. Era um cabo, um homem Quer dizer sério. que o nome dele não, ele era chamado de Luiz Rodrigues. O nome dele era Luiz Gonzaga do Rego, agora chamavam ele Luiz Rodrigues. Né? Era um homem sério, um homem bom, um homem de barriga cheia. Né? Agora um homem sem propaganda. Né? Agora um cara bom, né? Boníssimo, amigo. Ele era um homem que fez muito trabalho aqui com a gente. E foi vereador aqui também em Francisco Dantas. Né? Casado com outra pessoa que é outra capacidade, a Judite. Né? Sim, ele era o marido da dona Judite. É, marido de Judite. Gente muito boa, tinha uma amizade muito chegada com eles. Ele morreu do coração, não foi? Coração foi. O Geraldo Reinaldo. Conheceu? Geraldo Reinaldo conheci, é meu xarapa velho aqui. A casa de moradia dele ali é hoje onde está a parede do açude público de Tesoura. Né? Era um velho vermelho, gostava de pescar, né? Casado com Antônia Generosa. Por sinal, o caso dele é um caso muito bonito. Ele morreu de manhãzinha e a mulher morreu ao meio-dia. E se enterraram tudo numa cova só no mesmo dia. Né? Ele, Geraldo Reinaldo e Antônia Generosa. Isso é que eu chamo de até que a morte os separe. Nem na morte separou. A morte os separou. Foram pro matrimônio e foram ao cemitério tudo juntos. Teve né? uma parte boa, parece, da vida dele. Isso aí eu admito que é união, viu? É. Parece que houve uma parte de desprendimento da vida dele na época da construção do açude. Ele doou um pedaço da terra. Doou também um pedaço de terra ali para a parede do açude. Foi. João Salles de Freitas. Não conheci, ouvi dizer só a história de João Salles de Freitas, que morou muito tempo ali perto, hoje na ponta da parede do açude, né? Mas não conheci pessoalmente, não. João Salles de... Geraldo Reinaldo é o pai de Antônio Reinaldo. Antônio Geraldo. Antônio Geraldo, é. João Salles de Freitas deixou a família aqui? João Salles de Freitas não, deixou não. A família dele está toda pro lado de Açu, para aquele mundo lá, né? Todo debandou, né? Foi. Joana Prachedes, o senhor conheceu? Joana Prachedes conheci, ali do outro lado, né? Não, Joana Prachedes foi a que morou aqui, né? Joana tinha uma casinha aqui nessa rua que eu moro, né? Ela morava, era uma moça velha, né? Era de pouca escolaridade, né? Mas que vivia a vida dela sozinha, né? Não sei se ela era viúva ou era solteira, moça velha. Né? Ela era moça velha? Não sei se era viúva ou moça velha. Não deixou família não aqui? Não. Filha, sim? Não. O senhor não se lembra? Não. Se deixou, não é do meu conhecimento. Nem sobrinho? O sobrinho acho que tem, que esses Prachedes, esses Zeca, esse povo dele. É sobrinho dela? É. É sobrinho dela, Zeca? Não, estou perguntando ao senhor. Não sei, não tenho certeza. Sei que ela é desses Prachedes, mas morava aqui em cima, ali numa casa ali, para cá da casa grande, que é de Ginovo lá em cima, ela morava ali. E Afonso Braz? Conheci muito, né? Era o pai de João de Afonso, marido de Amélia, que a Amélia era irmã de Salu Soares, né? Era um velho muito bom, um velho que teve a sua vida aqui no município dedicada ao trabalho,
sabe? Dedicado ao trabalho, um homem bom, comedor. Nunca veio, passou no açougue para não passar e comprar o quilo de cana, trazer para casa, né? Criou a família todinha, morreu ali já meio velho, né? Já quase caducando, mas um homem de bem. Foi um homem bom que passou na vida aqui no nosso município. Salustiano Soares Sobrinho. Conheci também. Foi vereador, dono de uma família crescida, né? Era um velho bom, velho sério, né? É direito. Aliás, o pessoal do Salu tudinho. Ele era o que, José de Salu? Era o pai? Era o pai de José Soares. Ele que ele foi vereador aqui também. Foi vereador. Foi suplente e depois foi eleito, né? Agora, Josefa Dantas de Araújo, o senhor conheceu? Josefa Dantas de Araújo, a sua bisavó, né? Conheci, era uma velha boa. Eu gostava muito dela, nós batíamos uma caixa, sempre ia lá, tinha um café com queijozinho para se comer. Ela era uma pessoa boa. Eu era muito bem recebido por ela, né? Ela morreu posterior a Sérgio, filho dela, não foi? Foi, mas passou uns tempos ainda, né? Ela era uma senhora já de pouco corpo, não era? Mas você conheceu ela ainda? Conheceu, não, eu já era nascido quando ela morreu, mas... Ela era pouca do corpo, né? Era franzina, né? Era gente boa, muito boa. Era conversadeira com a gente, né? Mãe Zefinha. Mãe Zefinha. E, para encerrar aqui, o senhor disse que conheceu o Paulo Fernandes no Rio de Janeiro. Conheceu porque viu ele lá pela empresa ou chegou a trocar alguma palavra com ele ainda? Paulo Fernandes? Sim. Não, nós lá, ele andava sempre no escritório lá da Salmac, sabe? Paulo Fernandes, né? Andava sempre por lá e a turma disse, aqui é um Rio Grandense também, nossa, essa coisa todinha assim, foi nessa circunstância que o senhor conheceu. Tem alguma coisa mais que o senhor quer acrescentar aqui? Não, eu quero acrescentar somente que agradecer a sua escolha de vir nos prestigiar com essa entrevista, e eu me sinto sempre satisfeito em ter condições de dizer alguma coisa do que eu já sei para esse município, onde é um lugar que eu dedico a minha vida e tenho minha família aqui e gosto desse povo como se fosse pessoal meu, irmão meu, pai meu, meus irmãos, tudinho, do mesmo jeito que eu quero bem a eles, quero bem a vocês. Com a maior franqueza possível, quais são as perspectivas que o senhor acha para o futuro aqui da nossa cidade? A nossa cidade, Jaciguara, a perspectiva dela é boa porque você sabe que quando se marcha para a década de desenvolvimento que nós estamos vendo em toda a circunvizinhança, nós só podemos ver que o nosso município também é um alvo que pode ser atingido por essas metas, né? Agora, é preciso que exista no povo do nosso município uma tendência de coletividade para que chegue o consenso de todos unidos em benefício de um bem-estar social. Enquanto isso não existir, nós não temos uma sociedade realmente satisfatória no nosso município, porque muita gente no município, né, não é todo mundo, porque você sabe que toda regra tem exceção, mas o nosso município é um município que o povo vive com inveja do outro. E a inveja não constrói. É a inveja e o crime. Inveja e o crime não constroem em canto nenhum que você se encontre. Se você pensar coletivamente, você terá uma vida satisfatória futura, né? Mesmo que as condições climáticas ou geográficas do município não dê condições a essa vida, mas você vive bem. Por quê? Porque vive com a consciência cheia de alegria, de satisfação, de bem-estar. E quando você vive pensando em desfazer naquilo que o outro fez, você é um desmantelador daquilo que foi feito. Tá bom, senhor Geraldo. Muito obrigado aí pela entrevista. Pois não.